Olá, meu nome é Solange Borelli, eu sou produtora e gestora de projetos culturais. Eu venho de uma formação artística em dança, mas hoje eu transito por várias outras estéticas, poéticas, pois há um bom tempo eu venho buscando esgarçar os limites fronteiriços dessas linguagens, muito na intenção de ampliar um pouco mais a minha percepção sobre a cena cultural num todo, não em partes, que se colocam aprisionadas na maioria das vezes dentro das suas próprias premissas ou amarras. Eu vivo e trabalho em São Paulo, mas eu transito em outros tantos lugares desse mundo, todos aqueles que possam ampliar a minha percepção, atuação enquanto mulher, ativista e fazedora de encontros poéticos. É assim que eu me apresento. Eu dedico boa parte da minha vida com assuntos que me são preciosos. E por isso eu observo, me interesso e estudo profundamente tudo que se refere à América Latina, às artes performativas, e dentro disso tudo, as poéticas do encontro, as políticas do comum, as insurgências e os ativismos. É desse meu interesse quase que compulsivo que eu trago aqui nesse vídeo uma discussão proveniente de uma experiência muito singular chamada Dança à Deriva, que é um encontro latino-americano de dança, performance e ativismo. É um evento cultural que vem acontecendo na cidade de São Paulo desde 2012 e que esse ano vai realizar a sua 10ª edição. Mas o que é dança deriva? Dança deriva é um encontro de artistas dispostos a conviver por um período aí de 10 dias aproximadamente para compartilhar experiências poéticas, dramatúrgicas, cênicas, coreográficas, teatrais, sonoras e performáticas. Experiências que, de um certo modo, revelam os nossos modos de ser, pensar, fazer e viver nesse lugar tão diverso e adverso, nesse território indevidamente chamado América Latina. Embora esteja implicitamente relacionada à dança, pelo próprio nome que carrega, dança deriva, esse encontro ele se propõe a discutir a pluralidade de concepções estéticas que giram em torno do corpo, do movimento, do contemporâneo, da performance, da performatividade, uma vez que coloca em discussão os muitos corpos e as muitas cenas que se formam nessa ampla rede de narrativas e discursos. Bom, eu vivo no Brasil, um país que quase ou nada conhece sobre o continente da qual faz parte. Essa extensa faixa territorial invadida por europeus, na maioria espanhóis e portugueses, denominada primeiramente de Índias e posteriormente de Novo Mundo. É um território que, antes do silenciamento da colonização, já tinha outras denominações. Uma delas, a Biayala. A Biayala é um nome usado por ativistas decoloniais, um modo de renomear esse nosso território. Esse termo ele tem uma origem pré-colonial na língua cuna. É uma nação indígena da região do Panamá e o seu significado é terra viva, terra madura. Então, trazer de volta esse nome é para mim um ato de resistência à dominação dos invasores que submeteu a identidade dos nossos povos originários. Bom, desde que iniciei essa aventura de realizar e organizar quase todos os anos esse encontro, Dança Deriva, eu passei a me interessar em conhecer mais sobre a construção da identidade latino-americana, tentando entendê-la, como a produzimos, como são constituídas, quais práticas nos engajamos ou não nos engajamos,
buscando compreender, inclusive, de que modo o Brasil incorpora esse discurso de identidade, ou não. O tema desse vídeo ele é o resultado de um dos aspectos que venho observando ao longo das várias edições de Dança Deriva, que são os modos de ser, pensar e fazer dos artistas e coletivos que participam dessa aventura. Alguns deles, pela recorrência das suas participações, se tornaram cúmplices, dividem comigo ideias, projetos, utopias e afetos também. Dança Deriva, que teve a sua primeira edição, como eu já disse, em 2012, ele realizará esse ano a sua 10ª edição, que vai acontecer em São Paulo também, e no Centro Cultural São Paulo, possivelmente. Do começo de tudo até aqui, já conheci mais de, creio que 200 coletivos artísticos. Com alguns deles, eu acabei criando vínculos afetivos. E esses vínculos afetivos é o que me possibilita refletir com bastante cuidado sobre algumas das questões que trarei aqui. Mas saiba, eu não pretendo responder nenhuma questão, pretendo apenas abrir um canal de, digamos, de provocações, para que num momento posterior, mais apropriado, mais largo inclusive no tempo, a gente possa buscar possíveis respostas, se vocês tiverem interesses, obviamente. Bom, já podem perceber que esse vídeo não vai dar conta da complexidade desse tema e ele será apenas um tema disparador de outros temas em outros vídeos. Os modos de ser e fazer dos coletivos artísticos da América Latina, ele é, na verdade, um estudo que venho realizando e que busca, a priori, abrir uma discussão sobre as práticas éticas, políticas, contemporâneas desses artistas, já que os coletivos que passam por Dança Deriva não apenas trazem suas inquietudes poéticas, mas também suas inquietudes políticas. Assim, Dança Deriva, ele vai, aos poucos, vai desvelando para mim uma América Latina, uma Abya Yala, diferente daquela que eu conhecia ou imaginava conhecer. São muitas camadas, subcamadas, contextos, subtextos, histórias mal contadas ou nem contadas. Ao longo da minha existência profissional, acho que até antes, eu tive sempre o hábito de observar modos de vida, o modo das pessoas estarem juntas, das pessoas comuns com seus jeitos de estar no mundo, de se reinventar. Eu tenho pensado muito nas teorias do comum, comuns, comunal, comunitário, comunidades. São termos que mantêm uma estreita relação de vizinhança com palavras que já encontramos antes no nosso senso comum, como simples, mundano, cotidiano. São palavras que, de um certo modo, confraternizam e muitas vezes descrevem espaços ignorados, precários. Os comuns costumam ser identificados, às vezes, como vulneráveis, invisíveis, desprezados. Mas no meu ponto de vista, o meu ponto de vista é outro. O comum são espaços sábios, plenos de destreza e de organicidades. São espaços que geram outros espaços, portanto, geram vidas. O mundo que habitamos, ele está repleto de comuns, criados por nós mesmos, para tornar essa vida coletiva viável, possível. Vida coletiva, coletivos artísticos. Bom, eu vou destacar aqui para vocês algumas das perguntas que venho me fazendo a partir dessa experiência de conviver com coletivos de diversos países da Abya Yala durante essa ocorrência do Dança Deriva e para além dessa ocorrência também, uma vez que continuamos nos relacionando mesmo após do término desses encontros. As perguntas que me faço, elas são abrangentes, nelas cabem inúmeras respostas ou talvez nenhuma resposta. Delas brotam outras perguntas,
Às vezes vamos para lugar nenhum, outras são mais específicas, se eu quiser de fato especificar. Mas vamos lá. Pergunta 1. O que impulsiona a formação de coletivos para além desse desejo, dessa necessidade de estar juntos com outras pessoas que comungam dessas mesmas necessidades? Pergunta 2. Como cada coletivo se forma e se articula internamente dentro dos seus contextos sociais e políticos, sobretudo frente às precariedades impressas pelas políticas culturais de seus países. Pergunta 3. Como essas questões ecoam nos seus fazeres artísticos, nos seus corpos, nas suas dramaturgias? Como redesenham as estruturas de sustentação de seus projetos frente a essas precariedades das quais falei anteriormente. Pergunta 4. Como inventam os seus trajetos e espaços de resistência e como criam e recriam novas e outras possibilidades de atuação com arte e cultura frente às adversidades impressas e expressas em seus territórios, em nossos territórios. Como intercambiam, a quinta questão, como intercambiam e cultivam relações poéticas com outros artistas e como tudo isso se traduz em redes colaborativas. Eu parto da ideia de que atuar em coletivos é uma prática política que envolve relações de alteridades, onde se aprende a construir com as diferenças, com os dissensos. Portanto, a gente precisa estar dispostos a essa construção e para isso é fundamental entender melhor os vínculos que criamos ao longo da nossa existência. Eu estou falando aqui de amizades. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre amizades, e muito inspirada por Sofia Guggiari. Sofia Guggiari é uma jovem pensadora argentina, psicanalista, escritora também, que se dedica a investigar temas como feminismo, cultura, subjetividades e outras tantas coisas. Ela tem um artigo muito interessante que deixarei aqui nos comentários para quem se interessar, que se chama Erótica de la Amistad, análise de la aliança lógica, ética e política del vínculo, que foi publicado em 2021 pela APU, que é a Agência Paco Urondo, é um periodismo militante de esquerda da Argentina. Nesse artigo eu encontrei alguns indícios para aquilo que venho investigando. Para Sofia, a amizade ela é um vínculo que por si próprio não tem uma função, mas tem uma forma erótica, lógica e ética. É como uma subversão, um tipo de vínculo que produz outros e se desdobra em outros. Eu tenho pensado muito sobre isso e tentado traduzir isso que a Sofia Guggiari fala sobre amizade para a dança à deriva. Eu vou repetir. Amizade é um vínculo que por si próprio não tem uma função, mas tem uma forma erótica, lógica e ética, como uma subversão, um tipo de vínculo que produz outros e se desdobra em outros. Para mim isso tem tudo a ver com dança à deriva e tem tudo a ver com o que fazemos nas artes performativas também, ou deveríamos pensar em fazer. Sofia vai mais além. Ela diz: poderíamos pensar que a amizade é aquele tipo de afetividade fronteiriça, diferentemente de outros vínculos, principalmente o do casamento heteronormativo, que não cumpre uma função social cumpre, né, uma função social de reprodução. Para Sofia, ninguém continua uma amizade por mandato para a produção de um modo de existência de uma vida hegemônica. A amizade é outra coisa. A amizade é um vínculo político,
como qualquer vínculo, aliás. E a sua política é justamente a de subversão das formas hegemônicas do amor. O erótico da amizade é o da dobra, o do momento, o do toque, o da carícia, do gozo, do riso. Tudo isso são formas de vida, de expressão, que se encontram, é óbvio, no âmbito do privado, do político, do doméstico e do público. São formas que também se encontram nas artes performativas, também se encontram no ativismo. Sofia ainda diz: não há pretensión ni ideal, não intenta la pureza. La amistad acompanha, apesar de las soledades y las singularidades. La amistad muestra y produz una forma de la ternura como fuerza productora de vida. Uma forma de la ternura. Bom, poderia continuar aqui falando sobre essas minhas inquietudes, mas eu vou deixá-las com vocês, para que elas se desdobrem livremente em quantas outras inquietudes forem possíveis. O que tenho procurado mesmo fazer é tentar adiar temporariamente essas análises agonizantes e dar uma chance aos relatos poéticos. Ficar menos no confronto e mais na criação de projetos selvagens. Eu quero mais saúde, como dizia a nossa querida Rita Lee, e deixar que a brisa me acaricie, que a brisa nos acaricie. E assim eu finalizo aqui esse vídeo aula, que mais é uma conversa despretensiosa sobre o que venho pensando, sobre isso que faço, vivo e acredito nesse ambiente chamado cultura. E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo, que é uma síntese de uma das edições do Dança Deriva, da última edição, aliás, a do ano passado. O que, de um certo modo, é também uma síntese dessas indagações que tive a oportunidade de compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção e fiquem atentos a esse canal do YouTube, porque nele estão muitas informações sobre dança deriva das edições anteriores e também muito do que foi tratado aqui. Muito obrigado, abraços, até breve. Las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para llevar, ni África ni América Latina se suba. Con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.